Então, uma parte desse documento ele foi fornecido, né? Ele contactaram o PET História da Rural e a Cura de Itaguaí contactou a gente. Era uma documentação que estava perdida, que estava lá jogada, estava em processo de deteriorização e eles queriam alguém que trabalhasse com história, que trabalhasse com documento para restaurar, para cuidar dessa documentação. E chamaram a gente, coincidentemente eu tive contato com essa documentação, enquanto bolsista fiquei responsável por essa documentação. E depois eu fui descobrir que existia o resto dessa documentação na APERJ, que é o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Então foi um trabalho de cruzamento de fontes, né, de pegar essa fonte que estava lá em Itaguaí já num estado já de deteriorização com a documentação que estava na APERJ. E aí a gente cruzou, né, essa fonte, eu com a minha orientadora na época, e num primeiro momento, o que eu quis entender, né, numa monografia, não tinha como, né, expandir tanto essa pesquisa, então eu procurei entender quem eram esses membros dessa irmandade, né, como que eram as relações de sociabilidade que eles tinham com o restante da população daquela vila, né. Essa irmandade ela é composta totalmente por negros, escravos e libertos, grande maioria escravizados. Então, nesse primeiro momento, eu tentei compreender quem eram, de onde eles vinham, grupo de procedência, relações de sociabilidade. Então, na minha monografia, eu me ative a isso. No mestrado, eu não trabalhei com irmandades, eu não continuei a pesquisa nessa área, mas resolvi retomar para o doutorado a pesquisa de irmandades e agora mexer com a outra parte da documentação, que é uma documentação mais extensa, que agora no doutorado eu tenho mais tempo de trabalhar em cima dessa documentação. Aí eu preparei aqui os slides. Tem alguma coisa para apresentar? Só que não está funcionando o cabo. Foi o que me falaram. E também a minha entrada é diferente, HDMI. Mas também falaram que não estava funcionando. A Cida falou que não estava funcionando. Você é a única que vai expor com Então, a nossa proposta era todos os nossos ouvintes ficarem mais perto para poder ver. Para ver o barulho. Aí, vai circular a lista de presença de ouvintes. Você está preenchendo. Estou descontando esses minutos. Bom, então como eu estava falando sobre as fontes, a primeira fonte é um compromisso escrito para a Irmandade Nossa Senhora de Vila do Rosário de Vila Galega, na cidade de Lisboa, Portugal, do ano de 1768. E o outro documento é o livro das atas da Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, que é a Irmandade que eu estudo. Esse documento que eu falei, que é o compromisso, que é dessa Irmandade de Lisboa, em Portugal, é um documento adaptado, né? Muitas irmandades usavam compromisso, estatuto, que é um documento mais burocrático, é um livro de regras, né, de como deve proceder a irmandade, os irmãos, como tem que ser o funcionamento dessa irmandade. Então, é um documento que ele vinha de Portugal. E o livro das atas, que é esse documento que eu estou trabalhando mais agora no doutorado, é um dia a dia, né? É como se fosse um relatório, é um livro das atas que vai fornecer informações sobre como que era o culto, a missa, né? O dia a dia da Irmandade, os festejos, os cortejos da Irmandade. Bom, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, é a capa do compromisso. Deve estar escuro, né? Não deve estar dando para ver muito. A capa do compromisso. Aqui segue também. Que é esse documento de Portugal. A intenção era apresentar esse documento para vocês verem, né? Mas é difícil, eu acho que vocês não vão estar conseguindo enxergar. E aí tem diversas fotos mostrando como que é essa documentação, os capítulos, como se apresenta. Tem a imagem Nossa Senhora do Rosário. Vamos ver os capítulos. E esse aqui foi o documento que a gente achou em Itaguaí, né? Que a gente restaurou, que é esse livro das atas. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver, está bem acabadinho essa fonte. Bom, e meu objeto, nesse momento, é compreender como que se dá esse culto, né? Essa manifestação religiosa, né?
como eu disse na minha pesquisa anterior, eu não me ative à fé deles, né? E a ideia agora é compreender como que aparece a influência dos cultos africanos, de origem africana, né? O sincretismo religioso nessa irmandade, né? A ideia de que a imagem de Nossa Senhora do Rosário, para eles, é uma imagem sincrética, existe a possibilidade de um sincretismo com a imagem de Iemanjá, né? Se a gente observar a figura de Nossa Senhora do Rosário, as cores, né, das vestimentas, é azul e branco, é parecido com a figura de Iemanjá, também tem uma relação muito grande com o mar, né? Nossa Senhora do Rosário é uma santa padroeira dos marinheiros, que tem toda uma relação com o mar, e para os escravizados é uma questão importante, né? Eles têm essa relação por conta, né, do tráfico, né, atlântico. Então existe essa questão do sincretismo, e a minha pesquisa ela está, né, se norteando em volta disso, de entender se existe uma fusão, um mix ali de culturas, se uma está sobrepondo a outra, essa questão da fé católica e dos cultos africanos, ou se não, se realmente é um culto totalmente católico, né, o que eu tenho visto agora na pesquisa, né, estou transcrevendo essas fontes, é que é um período de tempo de 1846 a 1858 e vai mudando esse culto, né. Na documentação que está mais para o final, eu consigo perceber que existe uma presença, né, escrita, né, nos registros, eles descrevem a presença de tambor. Então, eu percebo que a documentação ela vai mudando. Parece que no início que essa irmandade se estabeleceu era um culto mais católico, e eu acho que a presença, né, africana desses negros, esse culto vai se transformando e a gente vai encontrando nessa fonte a presença de elementos de cultos africanos. Então, basicamente é isso. É nesse momento que eu estou, né, estou no meu segundo ano de pesquisa, ainda lendo bibliografia, ainda bem no início, né, da leitura da fonte, né, transcrevendo essa documentação, mas o meu objeto é esse, é compreender, né, o que essa fonte me dá de materialidade para entender como que se deu essa manifestação religiosa. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que seu texto traz, que é justamente um momento em que a gente na sociologia fica um pouco, a gente deixa um pouco a desejar, a gente costuma falar assim, né, porque às vezes a gente cria grandes generalizações. E assim, eu adorei ler seu texto, porque o que eu gosto de história é isso. Você está centrada numa época muito particular, num conjunto de documentos muito específico. E aí a gente fala, poxa, mas como que eu veria isso? Eu veria talvez de uma forma assim, uma frase, eu já descreveria tudo isso. E não pode ser descrito em uma frase, né? É a grande briga da sociologia com a história. Passa por aí, sabe? Que vocês devem, né, ler os textos. E aí me chamou a atenção no seu material aqui, mas assim, eu não vou fazer provocações no sentido de achar, faltou isso, faltou aquilo. Eu queria até ter te ouvido mais, assim, acho que você foi super sucinta, eu quero que você desenvolva mais, assim. Porque eu vejo que você usa muito da sociologia, da antropologia, né, são referências. E essas referências, na minha leitura, talvez elas distam um pouco do material que você está se debruçando sobre ele. E aí eu queria saber como que você resolve essa questão. Se é que você resolveu, mas espera que eu vou explicar direito, aí você pode reagir a mim, tá? Por quê? Porque no seu trabalho você traz a ideia da circularidade cultural e do sincretismo. E aí eu fiquei pensando assim, né, lendo e refletindo sobre aquilo que você tinha apresentado. Agora você até falou uma coisa que eu na hora que eu estava lendo eu não gravei tanto, mas na sua fala ficou bem evidente, que é essa mudança que ao longo do tempo você vai observando na documentação. Então, no início você tem ali um culto mais católico e depois aquilo vai se ampliando para uma influência talvez africana, né? E aí, lá no inicinho do seu texto, você já fala um pouco sobre sobre o tanto que essa irmandade é aberta e o tanto que ela é, de alguma maneira, assim, atraente por atender pessoas, por aceitar qualquer pessoa, né? Então tem essa abertura que eu achei muito interessante. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, isso foi uma coisa que me instigou muito, né? Eu queria que você falasse um pouco mais como que isso está evidenciado nos documentos.
tá? Porque aqui você trata, mas nem todo mundo leu o que você escreveu, né? Então acho que valeria a pena você voltar nesse ponto sobre essa abertura e o modo como dá para pensar essa ideia da dominação, que é um fator que aparece no seu texto também, né? Porque quando eu não sou, eu tenho zero percurso na história, mas assim, né, só de ler os historiadores, mas quando eu li no início, essa dimensão da dominação me pareceu até um pouco assim superada ali dentro daquele contexto. Eu falei, não, mas é tão aberto, né? Todo mundo vai os escravos, os não escravizados. Então, para mim, era uma coisa quase que democrática no primeiro momento que eu me deparei com a leitura. E aí depois eu fui vendo e falei, não é bem assim que funciona. E eu vi que você trouxe isso, e aí você traz o Ferretti no meio do texto para poder falar um pouco sobre a dimensão do secretismo. E aí eu também queria ouvir mais disso, porque aí eu vou te contar um pouco como é que a gente faz essa narrativa na sociologia para você poder pensar isso à luz dos documentos. Porque como você está fazendo, você até coloca no texto que você está fazendo uma etnografia documental, você fica presa ao texto, aos documentos. E é isso mesmo que um bom historiador vai fazer, análise tanto, né, desse conjunto de materiais que você traz, né, que são o livro das regras, vis-à-vis o relato do dia a dia. Também queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos relatos, né, assim, o tanto porque como que a gente pensa hoje documento? E aí eu tenho que puxar um pouco aqui a sardinha para o meu lado, justamente para poder fazer um contraponto com você. Para nós, na sociologia, na antropologia, nas ciências sociais em geral, tem muita coisa que escapa aos documentos. Então, assim, a gente teria ali um registro, e aí eu queria que você pensasse como que você, enquanto historiadora, como que você faz para poder entender e interpretar aquele estilo de vida que foi o que você falou. No primeiro momento da minha pesquisa, eu estava ali tentando entender as sociabilidades e tudo mais. E como que você transita para extrapolar ou não a partir dessa documentação? O que essa documentação te oferece de pistas que você possa entender essa relação como uma relação sincrética? Porque você tem o Ferretti ali te dando duas diferentes hipóteses possíveis de entender esse sincretismo, ou um sincretismo via dominação, que eu acho, na minha leitura, sinceramente, é uma narrativa um pouco dominante dentro das ciências sociais, que é de subjugar todo o panteão de entidades afro-brasileiras, que depois são brasileiras, mas antes não eram, mas colocar isso, subjugar isso ao catolicismo. E aí, eu fico pensando, e aí tem uma influência que eu trouxe, que ela me despertou muito quando eu li seu trabalho, e certamente você já deve ter lido, que é aquele livro No Defeito de Cor. Sim, eu sou apaixonada por aquele livro. Aquele livro, para mim, é um trabalho assim, majestoso, porque ali é um trabalho também etnográfico. Claro que é uma ficção, mas é uma ficção escrita a partir de um trabalho etnográfico. E aí ela ficciona uma personagem que vai levar a gente a entender que, né, ou pelo menos problematizar, porque nós não estamos lá no passado, né, o que nós temos é só os registros mesmo, mas a pensar como é que essas coisas estão, o que os documentos revelam sobre esse cotidiano. Então eu queria que você falasse mais, porque me dá uma ideia de que, assim, quando eu leio, por exemplo, os teóricos, de que essa questão do sincretismo, e eu estou pegando nesse ponto, tá? Porque seu texto tem várias outras coisas que eu podia puxar, mas eu estou puxando aquilo que você usou, sobretudo na minha área de expertise, que eu acho que é onde eu posso falar mais. Não sou eu. Alexia quer dar seu palpite. Ontem você vai ter interferência, né? Tem que ser levado em conta. Ontem teve interferência, né? Você viu isso ontem. A tecnologia está manifestando. Eu botei no modo avião. Ontem também pairou na de repente ela falou. Não, imagina, tranquilo. E aí, pra gente, às vezes fica aquela ideia de que o sincretismo é uma forma de agência da população negra, escravizada, liberta, mas ainda assim dentro de um molde branco. E aí, por isso que me lembrou um pouco essa história de Um Defeito de Cor, porque, assim, em que medida a gente consegue... Eu acho que essas duas propostas do Ferretti, elas ainda são muito hipotéticas do ponto de vista, assim,
eu não sei o que, eu queria te ouvir mais, assim, sabe? Eu acho que é pensar, será que é possível afirmar uma coisa ou outra a partir dos documentos? Eu acho que essa que é a grande questão que ficou do seu texto para mim, sabe? Ou será que a gente está sempre, que a gente discutiu um pouco, né, Brenda, sobre isso, em que medida a gente não extrapola aquilo que a gente lê, porque a gente está condicionado a pensar a partir das referências que nos formaram, né? Será que é possível dizer que há uma espécie de arranjo porque o tambor aparece? Não sei. Não sei, assim, em que medida isso está ou não está subordinado a uma lógica branca? São questões que eu queria mais era te provocar para você me dizer, tá? Não tenho uma resposta para te dar, ou falar, acho que você errou nisso ou errou naquilo. Não é isso o ponto. O ponto é que eu acho que quando a gente está lidando com os dados e o que a gente tem de mais concreto na história é a etnografia documental, é o que tem de concreto, porque o que a gente faz na sociologia? A gente faz uma narrativa historiográfica, mas é uma ficção que a gente constrói de alguma maneira ali. E o que a gente faz nessa construção, né? Vamos trazer aqui, eu acho que todo mundo vai saber, mas se a gente for bem reducionista, qual que é a história? É a história de um catolicismo que sempre foi hegemônico. E na sua datação, ele ainda está totalmente oficial, ele tá totalmente presente, né? E aí você traz um trabalho que fala, opa, peraí, não é bem assim. Tem um cotidiano ali em que as pessoas negociam. Então eu queria pensar com você um pouco nesse caminho, assim. Quais são as negociações que são feitas, porque o que a narrativa conta é de um império, de uma hegemonia católica e de um massacre às religiões afro-brasileiras. Mas aí você vai para os terreiros e você fala, mas não é assim, não é exatamente assim que funciona, né? E aí essa coisa de Iemanjá que você traz, ela é bastante potente nesse sentido, né? E aí eu queria era mais provocar você para pensar essa lógica do sincretismo e para você me dizer assim, o que o seu material de fato pode te permitir falar sobre isso. É um pouco nesse caminho, assim. E não tenha medo de, às vezes, dizer assim, não é possível fazer esse tipo de inferência. Isso é muito potente enquanto dado, né? Porque eu acho que a gente tende a... Que, assim, eu amei ler seu texto, e principalmente porque eu estou vendo os meus autores que eu ótimo, eu conheço, isso aqui estou bem familiarizada. Mas aí também quero te provocar na lógica reversa. Assim, em que medida isso não condiciona seu olhar para a análise dos documentos? Né? Será que tem isso de fato? Assim, aí você trabalha com algumas coisas, mas o seu texto ainda vai adiante. Porque aqui você faz uma análise, não é só a parte descritiva, você já começa a fazer, né? Você já é uma pessoa que tem um caminho mais avançado de reflexão teórica. Então eu peguei principalmente nesse ponto aqui, de pensar no tanto que a afirmação da identidade negra e da religiosidade negra, ela é acomodada e essa acomodação é satisfatória. Será que é possível dizer isso a partir dos documentos? Né? Ou esses documentos vão dar indícios? Porque assim, Nossa Senhora do Rosário, que é o que você traz, é uma figura emblemática até os dias de hoje. Né? E assim, em que medida o que a gente também entende pela devoção de Nossa Senhora do Rosário hoje pode ajudar a pensar um pouco também as dinâmicas que são vistas nesses documentos. Então eu queria muito mais, assim, acho que, né, aí, óbvio, eu estou falando no meu lugar de fala, que é muito diferente do seu, mas eu queria muito mais te ver nesse texto, assim, ver o tanto que é você e o tanto que são os documentos, o tanto que é a sua forma de interpretar e o tanto que são os dados documentais. E a gente sabe que, na verdade, toda análise tem muito do historiador. Senão você pregava o documento aí, distribuía ele num panfleto e falava, interpretem. Né? Mas eu sinto um pouco e aí eu não te via, eu não sabia quem era você. Mas aí olhando pra você, que é uma mulher negra, eu falei, poxa, queria isso, sabe, evidente, porque isso pra mim mobiliza muito das categorias que você traz, né? E eu tenho esse incômodo, porque aí estava falando, né, fazendo esse raciocínio do Império Católico, a gente vai falar que, e a gente tem dados também, dados assim, documentais, o próprio Código Civil, que é estabelecido depois da proclamação da República. Eu estou indo um pouquinho mais na frente, mas eu vou voltar para trás.
mas para a gente demonstrar o tanto que o catolicismo perseguia outras religiões. E aí o meu campo, que é de estudo dos evangélicos, isso é verdade. Né? As pessoas falam hoje com a boca cheia, não existe intolerância religiosa, não existe preconceito contra evangélico. E aí, é verdade, de uma certa maneira, estamos num país cristão. Mas se a gente volta para trás, essas religiosidades foram perseguidas de fato. Assim, perseguidas e foram aprisionadas dentro de um sistema. Então, essa liberdade religiosa, ela não é assim. As pessoas acham que é, mas não é verdade. Né? E aí, que dirá para religiosidades africanas? Pensando nessa introdução do negro no Brasil. Então, assim, eu queria muito, acho que é isso que o seu trabalho traz de tão instigante, que é pensar o lugar da negritude e da identidade do negro a partir desses documentos. Né? Que identidade que é essa? Quem são essas pessoas? Porque a gente sabe que por muito tempo isso vai ficar coisificado. Né? Pelo menos é a nossa narrativa. Mas será? Eu sempre gosto de provocar os meus alunos quando eu faço qualquer tipo de arguição, porque às vezes eles estão lendo tanto trem meu, aí botam tanto trem meu lá. Eu falo, por quê? É isso mesmo? Você tem certeza? Porque eu acho que cabe a gente fazer esse exercício do compromisso com os dados. Não se comprometa com Ferretti, não se comprometa com outros autores. Sabe? Larga a mão desse povo. Vai olhar e vai pensar nesse preto. Nesse corpo preto, nesse corpo devoto, nesse corpo que está circulando ali e que de alguma maneira encontra uma devoção numa Nossa Senhora. Então eu queria depois que você falasse mais, assim, eu vou voltar para você só reagir um pouco. Eu acho que essa é uma grande questão que o seu texto provoca, né? E você fala da Irmandade, eu acho muito, e você começa, acho que você falou no início do texto, não está no início não, mentira. Acho que está mais por meio do texto, em que você fala, vou tentar achar aqui. Tal trabalho se justifica pela proposta de investigação acerca desse espaço religioso que imprime com clareza o que é o Brasil. Ou melhor, os povos que constituem esse país plural, que compartilha de diversas crenças, culturas e costumes. Estudar as Irmandades Negras hoje representa um resgate do encontro entre homem, negro e branco através da religião. A convivência forçada imposta pelo processo de escravidão fez surgir uma fusão de crenças e culturas. Mais do que pessoas compartilhando uma identificação, notou-se que essas identificações podiam se sobrepor para formar uma sociedade. Gente, isso aqui é tão brilhante, só que você tem que começar com isso. Sabe? Você não começa texto nenhum mais sem isso aqui. Porque é isso, você tem que falar exatamente a que veio. Para que você está olhando um documento de não sei quanto tempo atrás? Tudo bem, na história você pode fazer isso mesmo. Ninguém vai achar ruim. Mas assim, isso aí você vende o seu peixe para qualquer cristão depois, entendeu? Quando você diz assim, olhar para esse espaço e olhar para essa dinâmica revela talvez uma das gênesis, não a única, mas uma das gênesis das relações que a gente tem entre diferentes povos e culturas no país. Poxa, isso é fantástico. E aí eu já estava no meio do seu texto quando isso apareceu. Eu falei, gente, mas essa é a primeira frase. Então você joga isso lá em cima, sabe? Porque é isso que revela. E aí, só te provocar nesse sentido, quem é o negro, né? Para não cair também na tentação de democratizar, né? Porque a gente tende a falar, não, tem um pouco, os negros foram massacrados. Mas às vezes, em algum momento, talvez não. Então, assim, vamos puxar isso, assim, vamos deixar o documento revelar, e aí a gente volta para a literatura depois, brigar com essa literatura, mas para defender o nosso peixe. O que você viu? Isso é sagrado, né? E eu acho que serve para outras também, assim. O dado, claro que a gente não é isento, né? A nossa capacidade de reflexão e de interlocução, ela vem dessa formação crítica que a gente lê os autores que vai trazendo. Mas tem um momento meio mágico, assim, da pesquisa, em que você tem que largar essas pessoas de lado e você é dona daquele material, sabe? É você que é dona daqueles documentos. E aí, quando você volta, você vai ser uma espécie de encarnação daquilo, para brigar ou não com aqueles autores. E aí, você fazer isso. Então, é só isso que eu acho que falta. Você tem uma escrita excelente, o seu texto é muito bem circunscrito, está muito bem justificado, inclusive, mas eu acho que falta você fazer esse exercício de falar, isso aqui, essa grande constelação, eu dialogo com ela a partir disso aqui, isso aqui não serve.
Isso aqui serve. Eu acho que é um pouco disso que eu senti. E eu acho que essa é uma provocação que eu sempre faço para todas as pessoas, os alunos. Se ponha, se coloque, mas não é você, eu, Dandara, porque o povo acha que fazer autoetnografia, né? Então vai falar sobre mim o texto, não é sobre você. Mas é entender que você é a porta-voz desses documentos e quando você leva ele em diálogo com o que existe sobre, você pode contradizer. Você está autorizado a fazer isso. Tá? É isso.